Bom dia, meninos do nono ano. Iremos falar sobre cadeia e teia alimentar, né? Continuamos lá com conteúdo sobre o ecologia, que foi da aula da semana passada. Deu um branco aqui. E aí vamos seguindo com as definições, né? Aí vamos pegar mais específico para cadeia e teia alimentar. Quando eu falo em cadeia, né, ou teia alimentar, né, é por meio dessas relações alimentares que eu vou ter um fluxo de energia, um ciclo de matéria, né, e um estudo dos organismos que compõem esse ciclo aí, essa cadeia ou teia alimentar. Quando eu falo para vocês nessa questão do fluxo de energia, né, nós vamos perceber que essa energia, né, ela é transmitida, né, vai sendo transformada ao longo da cadeia alimentar. Todos os grupos de seres vivos, né, apresentam o mesmo tipo de nutrição, né, então aí nós temos aí uma pirâmidezinha que apresenta os nível trófico, então tem o nível trófico 1, 2 e 3, né, e o 4, né, o 4 é poucos os seres vivos, né, que há, porque o fluxo de energia também é muito pouco. Quanto maior for a minha pirâmide, né, mais vai diminuindo o meu fluxo de energia. Então, se vocês perceberem, o nível trófico 1, onde eu tenho mais os produtores, né, eu tenho a base da minha pirâmide, porque ali eu tenho maior fluxo de energia. E aí, o que é cadeia alimentar, né? Cadeia alimentar é uma sequência de organismos que são interligados, né? Eles vão ser interligados por meio das suas relações alimentares, pela sua alimentação. Então, eu tenho o primeiro nível trófico, segundo e terceiro. A setinha, ela sempre parte do alimento para o predador, tá? Então, por isso que a setinha tá da cenoura para o coelho e do coelho para raposa, cachorro do mato, né? Seja lá o que animal que for aí. Lembrando vocês, né, que a cenoura ela vai ser produtor, né? Então, um fruto ou uma árvore ou capim, né, eles são considerados produtores porque eles produzem seu próprio alimento, né? Vou colocar cachorro do mato aí, e o coelho são considerados consumidores, né? Por quê? Porque eles precisam se alimentar de outro ser vivo para ele ter energia. E aí ele vai compor, né? O segundo nível trófico é o coelho, que ele é o consumidor primário. Por que ele é primário? Porque ele vai ser o primeiro aí, né? A se alimentar do produtor. O consumidor primário, ele sempre se alimenta diretamente do produtor. Então, geralmente é um animal herbívoro. E o cachorro do mato aí, né, é um consumidor secundário. Ele está ocupando o terceiro nível trófico. E aí eu posso falar que ele é um animal carnívoro, porque ele está comendo outro animal. Os níveis tróficos são divididos em produtores e consumidores e decompositores. Os consumidores são classificados em primário, secundário, terciário e quaternário. Por aí vai. Quanto maior a minha cadeia alimentar, né? Quanto mais consumidores eu tiver, né? Maior ela será e aí menor vai ser meu número de energia, meu nível de energia ao chegar ao final dessa cadeia. E eu tenho os decompositores, que são aqueles que decompõem a matéria orgânica e inorgânica. Então, eu tenho um produtor que produz seu próprio alimento, o consumidor é aquele que vai consumir outro ser vivo, e ele é dividido em primário, secundário, terciário, quaternário. E os decompositores são os que decompõem a matéria orgânica. Aqui eu tenho um exemplo de um produtor, que é a planta, e os consumidores. O primeiro consumidor é o gafanhoto,
Quem vai comer o gafanhoto vai ser o sapo, e aí eles morrem, né? E aí eu tenho a ação dos decompositores. O nível trófico, desculpa, cadeia alimentar, então eu tenho capim, o boi e o homem. Então, o boi vai lá, come o capim, o ser humano vem e se alimenta da carne desse boi, tá? A gente chama isso de encadeamento de organismo. Esse encadeamento, ele é unidirecional, tá? Então, ele só segue uma direção. E o que é teia alimentar, né? A teia alimentar é uma forma de representação das relações alimentares dos seres vivos. Então, eu tenho aí mais de uma cadeia alimentar nessa teia alimentar. Aqui eu tenho uma teia alimentar simples. Então, eu tenho a alga. Aí o peixe pequenininho vai e come a alga, vem a garça e come esse peixe. Ou então eu tenho o caramujo, vai lá, come a alga, o peixe maior vem e come ele, a garça vai e come o peixe maior. Ou eu posso ter uma terceira cadeia alimentar, né? Que é o peixe o peixe menor comer a alga, o peixe grande vem e come o peixe pequeno, a garça vem e come o peixe grande. Eu também tenho essa. Aí a teia alimentar eu posso dessa teia fazer 3 cadeias alimentares. Então, teia alimentar é um conjunto de teias, né? São conjuntos de cadeias alimentares, e ela é chamada de multidirecional. Por que ela é multidirecional? Porque um organismo ele pode se alocar, né, em mais de um nível. A teia alimentar, então, é um conjunto de várias cadeias alimentares e de um ecossistema interligado entre si. Olha, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Olha a minha, tanto de opção que eu tenho para montar essa cadeia alimentar aí, mas eu tenho muitas opções. Aqui é o exemplo da imagem anterior, né, da teia alimentar. Então, eu tenho consumidores de primeiro, consumidores de segunda e consumidores de terceira ordem. Né? Qualquer um deles, em qualquer momento, pode participar da ação dos decompositores. Então, se eu tenho lá as gramíneas, eu vou ter um inseto herbívoro que vai comer essa gramínea e vou ter o lagarto que vai vir, vai comer esse inseto, né? E o gavião que vai vir comer o lagarto. Ou esse lagarto pode fazer parte de uma segunda cadeia alimentar, né? O rato vai e come as gramíneas, a raposa vem e come o rato e o gavião vem e pega a raposa. Olha aí a luz do sol, né? Como é que ela chega aí até a Terra, né? E é porque com a ação dessa luz do professor, mas por que tá essa imagem aqui? É justamente porque a luz do sol é a precursora para os seres produtores, né, produzirem seu próprio alimento. É ele que vai fazer a fotossíntese, né? Além disso, né, a luz do sol, ele ajuda aí no ciclo da água e em outros ciclos aí. Então, ele é muito importante, né, para a circulação da água em nosso planeta. Falei para vocês sobre o fluxo de energia, né? Aí eu tenho a fotossíntese de verde, bem mais claro. De amarelo eu tenho a respiração. De laranja eu tenho a digestão e assimilação de crescimento. E o roxo ou lilás aí, né? Vai falar sobre, né? Tá mostrando aí para vocês da excreção. Então eu tenho aí, ó, esse desenho hipotético aí que mostra o fluxo de energia, né? De um ecossistema, é do ecossistema em geral. Aí ele participa de um ciclo, né? A importância dos produtores e dos compositores.
é que a importância deles é que eles realizam a decomposição orgânica e inorgânica. E nós também acabamos produzindo resíduos incompletos, né? Com menor fluxo de energia. Então, eu tenho aí quando eu falo nesses decompositores, né? Eu vou ter a transformação dessa matéria orgânica e inorgânica, a energia, né, volta a se reintegrar ao solo. E aí, com isso, né, eu vou ter um fluxo de energia girando. Então, um animal se alimenta de outro, essa energia parte perde, parte vai sendo reaproveitada até chegar nos decompositores, que essa energia se reintegra ao solo, tá? Quando eu falo em fluxo de energia, meninos, quando a gente se alimenta, a energia produzida, né, ela vai sendo armazenada no nosso corpo para a gente realizar as diversas atividades. Então, é isso que vai permitindo. Então, eu preciso para falar, para comer, para andar da energia. E essa energia ela vai sendo queimada, né? Vai sendo parte dela vai sendo perdida. No caso do ser humano, nós não temos um predador maior, né? A não ser os tigres, né? Mas a gente não encontra todos os dias. Então, a maioria de nós, né, passamos pela ação dos decompositores. Opa, encostei sem querer. E aí, para casa, vocês vão fazer no caderno uma cadeia alimentar e uma teia com colagens. Pode pegar figuras aí, vocês vão fazer uma cadeia e uma teia, cada um numa folha de caderno, e vai postar a foto para mim lá na plataforma, tá? Não pegue uma cadeia pronta na internet, não. Eu quero que pegue os animais separados e monta para mim, tá? Ok? Beijos, até a próxima aula. Nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula. Arrumar aqui a tela. Mais uma quinta-feira, né? Semana mais uma vez passou voando e chegando aí no finalzinho. E pessoal, para a aula de hoje, nós vamos fazer a discussão e a correção da avaliação de diagnose que vocês fizeram na semana passada. Por que é importante a gente fazer essa discussão? Porque a gente não vai parar de estudar as ondas, a gente continua o conteúdo em cima de ondas. O estudo das ondas continua agora na segunda parte do terceiro bimestre. E a gente vai inclusive aprofundar esses estudos. Então é importante vocês passarem para essa segunda etapa tendo pleno conhecimento, com o máximo de conteúdo absorvido, para vocês também conseguirem terem boas notas e fechar o terceiro bimestre com chave de ouro. E aí no final tem um homework também, eu vou explicar no finalzinho da aula, enquanto assim a gente vai para a discussão. Vamos para os exercícios. As perguntas eram embaralhadas por ordem aleatória, então pode ser que essa tenha sido a primeira ou não. Então não tem problema, de qualquer forma essa pergunta caiu para todo mundo. E aí a gente vai discutir todas as perguntas, não na ordem necessariamente que estava na prova, tá? Essa questão, ela fala assim, assinale a alternativa com a afirmação correta. Ela tem 4 frases, 4 afirmações, mas só uma delas é correta. A primeira é: as ondas transportam matéria e energia. As ondas não transportam nem energia nem matéria. As ondas transportam energia sem transportar matéria. E a última, as ondas transportam matéria sem transportar energia. Pessoal, a gente falou bastante desse conceito aqui, dessa informação. É uma informação importante, vai ajudar a vocês aí a estudar outras coisas, a descobrir outras coisas sobre as ondas. Então a gente bateu muito nessa frase, nesse conceito, nessa parte. Então, obviamente, a resposta correta era a terceira: as ondas transportam energia sem transportar matéria. É só lembrar sempre daquele exemplo do bote na água. A onda passa, ela levanta o bote, mas ela não empurra o bote. A onda não empurra nada, porque a onda não transporta matéria. Ela pode sim transportar energia nela, mas matéria não. Matéria não, ela não transporta. Então a resposta era essa. Quem marcou acertou.
Quem não marcou deve ter feito alguma confusãozinha, porque falamos muito sobre isso, hein? Próxima questão. Eu gosto muito dessa questão porque elas fazem vocês refletirem a partir de agora dos filmes que vocês forem ver. Eu tenho certeza que quando vocês forem ver filme e acontecer essa cena, vocês vão lembrar um pouquinho da aula de física. A pergunta era o seguinte: nas últimas décadas, o cinema tem produzido inúmeros filmes de ficção científica com cenas de guerras espaciais, como Guerra nas Estrelas. Com exceção de 2001, Uma Odisseia no Espaço, essas cenas apresentam explosões com estrondos impressionantes, além de efeitos luminosos e espetaculares. Tudo isso no espaço interplanetário. Comparando Guerra nas Estrelas, que apresenta efeitos sonoros de explosão, com 2001, Uma Odisseia no Espaço, que não representa, qual deles está de acordo com as leis da física? Alternativa 1, os dois estão de acordo com as leis da física. 2, nenhum deles estão de acordo com as leis da física. Alternativa 3, Guerra nas Estrelas. Alternativa 4, 2001, Uma Odisseia no Espaço. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme um pouco antigo, talvez vocês não tenham visto, talvez os pais de vocês tenham visto. E nesse filme, quando acontecem as explosões, no espaço, ela não representa com efeito sonoro, não tem barulho. Diferente da maioria dos outros filmes, como Guerra nas Estrelas, onde tem ali as explosões, tem batalhas no universo, e aí tem uma representação sonora muito, muito forte. A gente lembra que no universo é a vácuo, não tem gás oxigênio, então se não tem matéria, se não tem gás oxigênio, se não tem como esse som se propagar, o filme que está de acordo com as leis da física é o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Caso vocês queiram assistir, compensa assistir, é um filme bem interessante. E assim, o filme é ficção, né? Claro que tem diversas outras coisas que não estão de acordo com as leis da física. Mas nesse caso específico, o filme retrata bem essa parte, porque ele não mostra efeitos sonoros quando acontecem explosões no espaço. Como eu falei com vocês, né, outro filme mais absurdo ainda perante as leis da física, perante a lei das ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, é no filme Vingadores, onde o Thor está em cima de uma nave totalmente assim, ó, no universo, e ele consegue conversar com outra pessoa, sair até a voz no espaço, o que é fisicamente impossível, pois o espaço é a vácuo e não tem como essas ondas se propagarem. Então, a alternativa correta era essa daqui. Quem marcou acertou, quem não marcou não acertou, perdeu meio ponto, ok? E não tem muito segredo, não tem como ter som no vácuo, por ser uma onda mecânica. Próxima pergunta. Uma cena comum em filme de ficção científica é a passagem de uma nave espacial em alta velocidade no espaço vazio, fazendo manobras com a ajuda de foguetes laterais. Tudo isso acompanhado de um forte ruído. Assinale a alternativa correta. 1. A cena é correta porque é perfeitamente perceptível o ruído de uma nave no espaço. 2. A cena não é correta, pois o som não se propaga no vácuo. 3. A cena não é correta, pois não é possível que uma nave voe no espaço vazio. Ou, última alternativa, a cena é correta, pois o som se propaga no vácuo. Seguindo o conceito aqui, seguindo a explicação da alternativa passada, não tem muito segredo. A nossa resposta correta é a 2. A cena não é correta, pois o som não se propaga no vácuo. Uma nave pode voar no espaço, mas não vai. Se alguém estiver no espaço, não é possível ouvir barulho da nave passando no espaço, assim como não é possível ouvir explosão, assim como não é possível ouvir nada no espaço, pois o som não se propaga no vácuo. Ele precisa de um meio material para se propagar. Então, essa parte aqui da cena está errada. Sobre ondas transversais, o que são ondas transversais? Alternativa 1. São aquelas em que a vibração ocorre sempre na vertical. Alternativa 2. São aquelas em que a vibração acontece sempre na horizontal. Alternativa 3. São aquelas em que a vibração ocorre na mesma direção do movimento. E, alternativa 4, são aquelas em que a vibração é perpendicular à direção da propagação da onda. Lembra
que as ondas transversais são aquelas que a vibração ela acontece num sentido, mas na hora de se propagar, ela se propaga em outro. Nesse caso, a alternativa correta era a última alternativa. As alternativas também são embaralhadas, então pode ser que essa alternativa estava mais em cima. Enfim, a resposta certa é essa daqui. São aquelas em que a vibração é perpendicular, ou seja, é diferente a direção da propagação da onda. É só lembrar ali do caso da formação da ondinha da corda, em que a vibração é feita no sentido vertical, para cima e para baixo, mas a onda ela acontece no sentido horizontal. Então, por isso, ela é uma onda transversal. E a última questão sobre as ondas longitudinais. As mesmas alternativas, só que a definição era diferente. Nas ondas longitudinais, a vibração, a resposta é essa daqui, ó. A vibração ela ocorre na mesma direção do movimento, como por exemplo a produção do som. As ondas elas são formadas na vibração horizontal e elas se propagam na horizontal. Então, quando é igual vibração e propagação, a onda ela é classificada como longitudinal. Quando é perpendicular, quando é diferente a vibração da propagação, ela é uma onda transversal. Então, não tem muito segredo, é isso. As questões estavam fáceis, né? Era conteúdo que vocês já estavam cansados, que a gente já estava repetindo aí na revisão das lives. Então, eu acho que vocês não tiveram tanto problema. A partir daqui, a partir da aula da semana que vem, a gente vai seguir desse ponto e vamos aprofundar sobre o estudo das ondas. Ok, pessoal? Vamos agora para o homework. O homework já está lá no Google Classroom, já está no tópico criado. Vocês vão criar no caderno um mapa mental sobre ondas, destacando ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Utilizar o máximo de informações do que foi estudado até agora no terceiro bimestre. Vocês estão cansados de fazer mapa mental, de saber o que é mapa mental, de ver mapa mental. Então, vocês sabem que o mapa mental é uma organização de informações de uma forma esteticamente mais agradável, mais bonitinho, mais fácil para facilitar os estudos. Vocês vão criar aí um mapa mental sobre ondas, pode colocar assim, ondas, aí puxar uma cestinha, ondas mecânicas, características das ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, características da onda eletromagnéticas, exemplo, fazer desenhos, destacar ali onda transversal, onda longitudinal, tudo que foi estudado até agora, vocês vão resumir no mapa mental. Vocês vão postar no Google Classroom até o dia 21, antes da live, até segunda-feira, então, antes da nossa live às 9h10. Vocês têm até 9h10 para postar a atividade no Google Classroom. E caprichem, porque vale uma nota. Vai ter nota em cima desse mapa mental. Todas as atividades que vocês fazem tem nota de tarefa de casa, mas essa vai valer uma nota específica em cima do mapa mental. Então caprichem, façam um mapa criativo, de preferência com desenhos, com ilustração. O mapa mental ele tem que ser colorido, ele tem que ser esteticamente agradável, ele tem que ser bonito mesmo, chamativo, e tem que ser fácil, simplificado de estudar. Então cada um vai criar o seu mapa mental. Não pode copiar do coleguinha, tá? Não pode copiar da internet, obviamente. Criar o próprio mapa mental, faz no caderno, fotografa e posta no Google Classroom no tópico de física. Tá lá, já tá lá tudo certinho, vocês sabem como fazer. Qualquer dúvida me procurem, vocês sabem onde me achar, redes sociais, WhatsApp, etc. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, ou sobre a discussão, ou sobre a tarefa de casa, não deixem de fazer. Vejo vocês aí na segunda-feira na nossa live de física. E é isso, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.